A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo para você, irmãos e irmãs. É com uma imensa satisfação que eu venho neste momento trazer uma mensagem da parte de Deus através desse áudio. Veja bem, o Deus Todo-Poderoso, Ele não está com sua mão encolhida para que não possa abençoar. A sua palavra constantemente nos traz promessas das suas maravilhas. As profecias dos grandes homens de Deus da antiguidade traz as profecias e as promessas que se estendem até o dia de hoje. As promessas do nosso Deus aos homens do Velho Testamento, elas se estendem até o dia de hoje, porque o Senhor, todavia, Ele permanece fiel para cumpri-las. As promessas que Deus fez a Abraão, Ele estende até o dia de hoje a você e a mim. Então, basicamente, nós estamos diante de um Deus que nunca perdeu uma batalha. Um Deus infalível, um Deus que não tem limites, um Deus que não tem como limitar o seu poder, o seu poderio, um Deus que não há situação que Ele não possa resolver. Diante da Bíblia, nós temos aqui o livro de Romanos, exatamente no capítulo 5 e o versículo 3 em diante. Nos diz a palavra do Senhor assim: não somente isto, bem nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência, experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão. Portanto, o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que foi nos dado. Diante desse trecho bíblico, dessa passagem bíblica, nós podemos ver uma lição e absorver tudo de glorioso que o Senhor tem para nós. O homem de Deus, o qual foi escolhido diretamente por Deus e foi eleito como apóstolo, homem forjado no sofrimento, homem provado em grandes tribulações, em sofrimentos e dores carnais mesmo, não somente espiritual, mas carnal mesmo. Nós estamos diante do homem chamado Paulo, que outrora éramos chamado de Saulo de Tarso, um dos discípulos de Cristo, um dos apóstolos de Cristo, reformulando, um dos homens que não andou lado a lado com Cristo, mas ele soube, ele teve sim a sua intimidade e o conhecimento das grandes maravilhas que o nosso Senhor fez quando passou por essa terra. Mas aí é onde está toda a questão. O apóstolo Paulo, ele foi um dos apóstolos, o mais que sofreu perseguição, o mais que foi espancado e o qual sofreu grandes humilhações. O apóstolo que mais foi perseguido. Todos os homens de Deus foram perseguidos no Novo Testamento. Todos os discípulos e apóstolos de Cristo tiveram um final trágico. Todos morreram com mortes não muito agradáveis, reformulando, quase que todos, não todos, melhor dizendo. Mas o apóstolo Paulo, ele sofreu na sua carne a experiência e a dor que alguns não chegaram a sofrer. O apóstolo Paulo, ele foi açoitado, ele foi espancado, ele foi pisoteado, ele foi cuspido, ele foi lançado em calabouço, ele sofreu um naufrágio, ele foi injuriado, ele foi julgado e ele foi condenado à morte. Então, dessas
circunstâncias, nós tiramos e absorvemos que o homem de Deus, ele passou por todas as provações que um homem natural poderia passar e não desistiu de Cristo, não desistiu de levar o Evangelho. E nas suas últimas horas que antecedia sua morte, a qual já sabia, o qual o Espírito Santo de Deus já lhe revelava qual seria o seu destino, ele escreve um trecho muito impactante, onde ele diz: combati um bom combate, terminei a carreira, mas guardei a fé. Amados irmãos, você talvez esteja neste momento passando por uma tribulação e uma provação muito, mas muito difícil. Você talvez já tenha observado todas as opções plausíveis para você mudar e inverter essa situação. Mas aí onde está o X da questão? Você, com a sua força natural, não tem capacidade, não tem poder, não tem de forma alguma chance de inverter nada. A tua força está limitada. E agora isso cabe à competência de Deus. O teu casamento foi destruído. Você ora e vê os dias e os meses passando e você não vê nada. Você não vê resposta. Você não vê nenhuma situação favorável à sua causa. Isso causa uma angústia, isso causa uma impaciência. Você pede a Deus uma resposta, você pede a Deus uma solução e não vê nada se movimentando ao teu favor. Mas aí é onde está. Quando Deus está provando, quando Deus está contigo, quando Deus ele quer retirar algo da tua vida que está te atrapalhando, quando Deus quer tratar individualmente conosco, ele afasta tudo e todos. Ele tira todos do caminho e ele faz a obra tratando pessoalmente, individualmente a cada um de nós. Nós podemos ver em um dos milagres de Cristo, o qual ele se dirigiu até a casa de Jairo, aonde havia falecido uma pessoa. E alguém possivelmente disse: chegou tarde demais. Agora não tem mais jeito. Agora se você estivesse chegado antes, você teria salvado a vida. Mas agora não tem mais jeito. Então Jesus, quando ele vai adentrando aquela casa e chega, talvez, creio eu, na sala que estava reunido muitas pessoas. E aquelas pessoas começaram a acompanhar o mestre. E o mestre vai e diz: aonde está a pessoa que faleceu? E alguém diz: está em tal cômodo, está provavelmente neste quarto. O mestre, ele prossegue entrando em direção àquela pessoa falecida. E quando ele vai chegando, ele impede que as pessoas entrem com ele. E basicamente você tira o exemplo
do que está acontecendo na tua vida. O Mestre, Ele está tratando de você pessoalmente. O Mestre, Ele não quer ninguém interferindo nos planos dele. O Mestre está retirando todas as sujeiras e os empecilhos que estão na tua vida. O Mestre, Ele está te forjando para algo maior. Você está criando musculatura. Você, neste deserto, você está criando resistência. Você está sendo fortalecido, sendo forjado, absorvendo experiências. Então, nesta noite, neste dia, nesta tarde, qualquer de vocês que estiver ouvindo este áudio, saiba, o nosso Deus é um Deus tremendo. E se você chegou e está nesse deserto, chegou até onde você chegou, é porque Deus tem algo muito especial te aguardando. Se você não conseguiu resolver a situação, não entre em desespero. O nosso Deus está contigo. Ele está caminhando lado a lado contigo. Ele está resolvendo aquilo que você não pode ver. Aquilo que está no mundo espiritual, Ele está diretamente agindo por você. O nosso Deus é tremendo. Neste momento, fiquem na paz e que o Senhor Jesus Cristo abençoe a cada um de vocês e suas famílias. E neste momento, saibam, sempre firmes e confiantes, porque o nosso Deus é o Deus de vitória. Graça e paz.